Aqui não. Então, em nome de Deus, damos abertura aos trabalhos de hoje. Iniciamos com a sessão extraordinária. Devido a nós ter projetos que precisam ser votados com renovação de contratos e o prazo vigente é hoje, tá, dos contratos. Cumprimento aos colegas vereadores, a nossa equipe da casa, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais e de imediato eu peço para que seja feita a leitura do ato de convocação. Ofício circular número 27 de 2022, datado de 11 de abril de 2022. Senhores vereadores, na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, venho através desse, nos termos regimentais, convocar o senhor vereador para uma sessão extraordinária no dia 14 de abril de 2022, às 9h30 da manhã, a ser analisado e votado diversos projetos de lei. Projetos de lei número 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33 e 36 de 2022, os quais se encontram nessa casa legislativa. Sem mais para o momento, renovamos votos de consideração e apreço. Josil Moraes, presidente da Câmara. Bem, então passamos diretamente para a ordem do dia, que é os projetos. Que seja feita a leitura, será feita a leitura do projeto e na sequência colocará em discussão e em votação. Projeto de lei número 23 de 2022. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 2295 de 2018 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 2295 de 2018, passando a constar a seguinte redação. Parágrafo 1º. O valor da gratificação mensal será na proporção de 60% do recurso recebido a ser rateado entre os servidores que irão desempenhar as funções. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Em discussão o projeto. Colocaremos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Voto a favor. Vereador José Maurício. Favor. Vereador João Salomone. Favorável. O vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. O projeto foi aprovado por maioria. Estamos com a falta de um vereador em plenário. Passemos ao próximo. Projeto de lei número 24 de 2022. Autoriza o Poder Público Municipal a conceder isenção das tarifas de água aos proprietários de imóveis onde estão instalados os poços artesianos e caixas de água do município e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Público Municipal autorizado a conceder isenção das tarifas de água aos proprietários de imóveis onde estão instalados os poços artesianos e caixas de água, utilizados pela municipalidade para atender a comunidade local por prazo indeterminado. Ou seja, enquanto perdurar a instalação dos referidos equipamentos na propriedade do contribuinte, limitado a 1 ponto de consumo para cada casa. Artigo 2º. A concessão do benefício previsto no caput dependerá de requerimento do interessado ou de seu representante legal e será efetivada mediante despacho da autoridade administrativa. Artigo 3º. Compete ao contribuinte interessado a prova de que é proprietário do imóvel onde estão instalados os poços artesianos e as caixas de água utilizados pela municipalidade, podendo a administração dispensá-la quando tais condições forem apuradas diretamente por seus órgãos competentes. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, passando a produzir efeito de 1º de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário. Em discussão o projeto. Lembrando que esse projeto é uma isenção para quem, aonde que tem poços artesianos e caixa d'água do município. Então, quando o proprietário cede o espaço ali, ele acaba doando para o município o terreno para que seja instalado o poço artesiano. E o município está dando uma isenção para quem tem esses poços na sua propriedade. Vereador Roberto, solicitou a palavra. Presidente, colegas vereadores, bom dia a toda a comunidade que nos acompanha através das mídias sociais. É um projeto que já poderia ter sido implementado há mais tempo no município. Você sabe que muitas vezes, de repente, numa propriedade rural, quase sempre, às vezes está lá, o proprietário não pode ocupar aquele espaço, ou alguma coisa no tipo. Então, assim, eu acho justo para o município
não é que vá gerar um gasto, vai deixar de entrar uma receita, até tá ali mais ou menos os cálculos, em torno de 12 mil anuais, se não me falha a memória. Mas me preocupa assim, o projeto está ali para nós votar, ali diz isenção de uma tarifa de água. Mas é somente a taxa? E se é uma propriedade que tem excesso? O excesso vai entrar nessa isenção? Ou eles não vão cobrar, por exemplo, o proprietário lá optou por pegar uma taxa lá, e nessa taxa ele gasta, tem direito lá, vamos botar no interior, lá a 40 metros lá que tem um aviário, e ele gasta 100, um exemplo, onde é medido. Vai ser isentado somente a taxa ou vai ser isentado também o excesso da água? Ou ele pode escolher, porque assim, às vezes o proprietário tem 3, 4 taxas d'água. Porque quem tem uma propriedade lá no interior pode ser isentado uma taxa de água aqui da cidade. Não, ali não diz que não pode. Estando no nome do proprietário, pode ter isenção. Tá? Então, qual é o critério para se escolher essa taxa? Porque ele tem uma taxa aqui na cidade da taxa e uma taxa que ele gasta excesso, ele vai escolher a maior. E eu acho que, como é que nós vamos fazer a isenção de uma taxa de água? Tá, mas daí se está sendo isenta, como é que nós vamos cobrar? Como é que nós vamos cobrar o excesso? Cede uma parte de tempo. Não tem taxa. Só complementar, colegas vereadores, no Pois projeto está especificando que é onde está implementado o poço, tá? E a isenção é da taxa. Isso, conforme a nossa orientação que nós temos aqui, que é o projeto, Não tem taxa, tá? não tem excesso. Só posso continuar, então? Prossiga. Então, tem que ler de novo. Porque pelo que está tentando entender aqui, não quer dizer que seja onde está. Não quer dizer que seja onde está. Pelo jeito ali, ó, eu tenho uma área de terra, um exemplo, lá no Quebradente, e lá tem um poço artesiano naquela área. Eu não ocupo água lá. Mas eu vou vir com requerimento, eu vou pedir a isenção, eles vão me isentar uma taxa de água, aqui da minha casa que eu moro. Ou ela não quer dizer que seja onde está o poço, pelo que eu entendi aí. E daí, assim, ó, se for isentado uma taxa de água, por exemplo, a minha, eu lá em casa eu pago a taxa de água e todo mês dá um excesso d'água. Um mês dá 5 metros, um mês dá 8, tal, eu pago o excesso. Como é que eu vou isentar essa taxa d'água e cobrar o excesso? Eu não vou poder cobrar o excesso. Então é um projeto que nós deveríamos estudar melhor. Depois vai vir os casos, que nem nós votamos aqui alguns projetos, depois dá os problemas. Então vai dar esse aí vai dar alguns problemas, vão dar. Como é que vai ser? Nós vamos botar, seja regulamentado através de decreto do executivo essa isenção, autonomia, sei lá. Incluiu? Não, é só levantei para ver, né? Porque de repente até nós poderíamos deixar fora de pauta esse projeto e votar segunda-feira, porque esse não é, de repente, uma necessidade de cobrar esse mês, porque eu presumo que vai dar alguns problemas nessas questões. Né? Peço para que a nossa assessoria jurídica faça a leitura do projeto nesse trecho específico. Fica o Poder Público Municipal autorizado a conceder isenção das tarifas de água aos proprietários de imóveis onde estão instalados os poços estão artesianos instalados. e caixas d'água, Tá no lugar que tá. utilizados pela municipalidade para atender a comunidade local, enquanto perdurar a instalação dos referidos equipamentos na propriedade do contribuinte, limitado a 1 ponto de consumo para cada caso. Muito bem. Tá, só quero continuar. Tá, então eu quero fazer uma pergunta, tipo assim, ó. Tem instalado uma caixa de água aqui, vou citar um exemplo, na propriedade, aqui em cima, não sei ali se é do Sulimar ou é dentro de uma área ali do Dal Bosco. Quem vai ser isentado? Quem vai ter o direito àquela isenção daquela taxa d'água? Não tem nenhum morador lá, naquela terra. Tem os moradores aqui, ali na cidade. Tem o Sulimar, tem o Laércio, tem a dona Ilse, um exemplo. Mas aí vão isentar qual? Então ali ninguém vai ter direito. Então ali ninguém tem direito. Outro exemplo, vou citar aqui. Lá em cima na subida,
vocês são sabedor ali, tem a caixa d'água na propriedade que era do seu Valdir Rolo, não sei no nome de quem que tá agora, os herdeiros, Dona Helena, o Hermes e tal. Então ali não tem água sendo ocupada, automaticamente não tem direito. Não é isso que está subentendido no projeto e que foi comentado e conversado. Que o proprietário terá direito à isenção de uma taxa d'água. Não é onde está o poço ou onde está a caixa. Né? Então, vai ter... Sugiro, Tem discussão, né? então sugiro ao colega vereador que há espaço para apresentar uma emenda para que seja... Mas eu não consigo redigir uma emenda agora, pensar nisso. pode ser apresentada uma emenda para que seja, caso não haja taxa de água no local, vamos citar o exemplo aqui que foi citado, que é o exemplo do pessoal de áreas rurais, caso não haja taxa de água na propriedade rural aonde que se está o poço, o proprietário pode se designar para sua residência na cidade. Podemos elaborar uma emenda nesse sentido. Enquanto isso, a palavra está na discussão. O vereador Luiz Carlos tinha solicitado. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assessora jurídica, os que nos assistem, meu bom dia a todos. Eu sugiro também outra emenda, que é mais agravante ainda. Essa está bem lembrada também para o colega, de nós acrescentar, estipular, porque de repente eu tenho um poço d'água na minha propriedade, ou no meu terreno aqui, e eu invento de fazer uma lavagem de carro ou outra coisa que tem um consumo enorme de água. Eu posso até procurar onde tem em cima e criar. E daí o consumo de água é imenso, né? Depende, lá fora também. Se for para o consumo normal da família, eu concordo. Mas e se o cara inventa alguma coisa que vai ter um consumo enorme de água? Nós temos que verificar, já se precaver disso aí, né? Acrescentando que é para o consumo familiar, né? Porque se for para comércio assim, que consome água, alguma coisa, né? Para exploração, que é com o uso da água, aí o consumo vai ser muito alto, né? Então nós tinha que colocar nessa emenda que o consumo seria para familiar, né? Caso fosse feito alguma coisa com a água, né? Inventar alguma coisa, não teria esse direito, né? Só a taxa. O que vocês acham? Me cede uma parte, até nem tanto assim, ó, nem tanto por vou inventar. Mas que nem eu coloquei. Eu entendo, né? Não sei se eu estou certo, posso estar errado, se o jurídico disser certo. Isenção da taxa de água. Tá? Eu vou pedir a isenção da minha taxa de água. Tá? Mas se eu gastar o excesso, a prefeitura vai poder me cobrar um excesso de uma taxa que ela não me cobra? Acho que não. Aquela taxa eu não tenho mais. Então eu entendo que eles não vão poder cobrar. Então eu vou ficar livre para gastar água à vontade. Se eu quiser gastar 50 metros, 100 metros, 200 metros. Então vai ser uma liberdade. Então é assim, por isso que eu digo, eu não consigo redigir alguma... Isso aí requer um tempo de pensar, né? Eu até sugeriria que nós retirássemos esse projeto da pauta e nós discutisse melhor com o executivo. Como é, como é que não é, até para a gente saber dizer. Então está botando uma coisa aqui que tem vários ângulos que pode ser usado. Né? Por exemplo, ó, um exemplo que eu citei, ali na propriedade que era do finado Valdir Vô, qual a taxa d'água será isentada? Sendo que lá não tem. Que é dentro da propriedade, que nem ela colocou. Então eu acho que teria direito uma fora. Mas aonde? Qual? Em nome de quem? Então é assim, ó, tem várias coisas que deveria estar estipulada aí. Então não adianta o projeto vir a gente votar. Vamos votar, temos que votar. Depois acontece que nem o projeto aqui do vai ter um monte de coisa para regulamentar e vão ter que mandar de novo e mandando. Então eu acho assim, ó,
Não sei se pode ser retirado da pauta de votação esse projeto. E nós deixamos para votar segundo, porque ele não tem necessidade de nós votar hoje. Sabe uma parte, Roberto? Hoje não. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas vereadores, e um bom dia especial a toda a comunidade burapuitense que nos assiste pelas redes sociais. Roberto, porque eu também entendi do projeto, a isenção é de todas as tarifas, né? Porque diz ali, das tarifas de água, então isso inclui a CS e a taxa de água, pelo que deu para entender. De repente, concordo com as tuas palavras, da gente estar, de repente, adiando essa votação, ou de repente a gente está colocando um artigo mais, dando autonomia para o Executivo regulamentar por decreto o projeto também. De repente, dando essa autonomia. Não, só. O que os colegas vereadores acham? Sequência, passar a palavra ao vereador Firmino, sugestão. O Roberto falou na Vadinho Volo, a Dulceberg também. Lá nós tinha a caixa d'água, as coisas era dela. E ela só tem caixa d'água aqui, e daí fica. Eu acho que tinha que tirar e nós conversar bem, né? E ela vai escolher, tem duas casas, é daquela, da essa, para descontar. Então, colegas vereadores, dessa forma, ó, apresentamos aí pedido de retirada do projeto. Vamos colocar em votação a retirada do projeto. Eu acho. Retirada da pauta de votação. Vereador Roberto? Por favor. Vereador Maurício? Por favor. Vereador João Valdir? Favorável. Vereador Luiz Carlos? Favorável. Vereador Tarcísio? Favorável. Vereador Gilberto? Favorável. Vereador Firmino? Favorável. Então, por maioria aí, o projeto é retirado da pauta de votação e seguimos para o próximo projeto. Projeto de Lei número 25 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a realizar contrato administrativo com um orientador físico e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um orientador físico para suprir as necessidades temporárias na Secretaria de Assistência Social com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. A remuneração será de R$ 3.397,04 mensais, deduzidos os encargos sociais. Parágrafo único. Fica autorizado ainda o pagamento de horas extras na eventual extrapolação da carga horária semanal, desde que devidamente convocado pelo superior hierárquico, adicional, gratificação natalina proporcional ao tempo trabalhado, férias proporcionais, indenizadas ao final do contrato. Artigo 3º. Serão observados os requisitos e atribuições do cargo estabelecidos no anexo 1 desta lei. Artigo 4º. O referido contrato será de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Assistência Social, contratação por tempo determinado. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, projeto. Em votação. Votação, projeto. Eu, Então, na discussão, vereador Roberto, está com a palavra. Viu? Só uma questão. Ali, o nome do projeto, orientador físico. E não quer dizer, no corpo do projeto não diz que tem que ser professor? Não? É obrigatório ser professor? No anexo 1 fala que requisitos para o provimento: idade mínima 18 anos, instrução, ensino superior completo, licenciatura ou bacharelado em educação física, regime de trabalho 40 horas semanais. Tá, então, em sendo assim, nós já vamos infringir aí eu vou votar a favor. Quero dizer aqui que assim, ó, por 2 anos quase aí nós temos quase que paradas as atividades. Você sabe que esse orientador físico antigamente também era um professor de educação física que dava instrução aí ao CREAT, aos grupos. Nós temos lá no CRAS 8 grupos que fazem no interior, e aqui grupo de gestante, o CREAT da amizade. Então ele vai atender toda essa leva aí neste ponto do educador físico. E só que em sendo um educador físico 40 horas, já vem aí a questão do piso daqui uns dias. Então, não poderá receber menos que 3.844. E o valor ali é 3.396.
Eu acho que, não sei, votamos nesse valor? Se eles tiverem que complementar, o que vamos fazer? Põe depois. Porque nós não vamos poder aumentar esse valor, né? Não. Assim, eu vejo importante, eu vou votar a favor, né? Vai atender uma grande leva, você sabe aí que principalmente o CREAT da Amizade, que tem aí, e a terceira idade num todo. Muitos dizem, tão velho, mas a terceira idade é responsável por tudo que aconteceu no município. Então nós temos que dar muito valor. Mas me preocupa que provavelmente daqui uns dias já vai estar infringindo nesta lei do piso. Não sei por ser um cargo ali de orientador físico, não diz um professor de educação física, de repente não. Né? Mas pode ser que venha a infringir. Então eu vou votar a favor. Né? Então, só para complementar, as colocações do colega vereador Roberto, essa questão do nós não podemos gerar despesas, nós não podemos aumentar o valor. Então, o prefeito provavelmente vai ter que mandar uma correção futura aí. A questão do piso, também Implementado ainda, né? também vejo que ninguém pode receber menos do que o piso do magistério, dos professores, que vai ter que, o executivo está trabalhando um projeto, vai ter que encaminhar para essa casa o quanto antes para que seja resolvida essa situação. Na sequência, o vereador Luiz Carlos está com a palavra. Eu acho assim que cada administrador, cada prefeito tem suas prioridades, né? Eu, no caso, eu entendo assim, como ele tem essa ideia que necessita, a gente vai aprovar, né? Vou aprovar, mas caso fosse eu já teria uma outra ideia se eu fosse o prefeito, mais necessária, no caso, para o povo, né? Eu acho um gasto assim, porque os grupos, terceira idade, tudo, se sabe que pessoas de idade não se pode fazer a física sem uma orientação médica, o que ele pode fazer e não pode. Então seria alguém que toca, fazer uns movimentos assim, né? E tudo assim. E aonde a gente se gasta um piso vai ser 3.745 e mais os encargos vai a 5 mil mais, né? Então, 4 anos, 240 mil daria. Eu teria outras prioridades com esses 240 mil para o município, porque pega 2 funcionários, já dá um caminhão, dá ou compra uma ambulância para nós empedrar ou coisa assim. Eu teria outras prioridades se fosse eu, mas não é eu que estou no executivo, né? Só isso que eu queria dizer. Muito bem, em discussão o projeto. Não havendo mais vereadores, botamos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Eu vou votar a favor, já votei. Vereador José Maurício. Favorável. Vereador João Salomão. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Então, projeto aprovado por maioria. Passamos ao próximo. Projeto de lei número 26 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da lei número 2512 de 2021, que autoriza o contrato com um auxiliar de informática e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar a vigência da lei 2512 de 2021, a qual autoriza o contrato com um auxiliar de informática, carga horária de 12 horas semanais, a contar de 15 de abril de 2022. Artigo 2º. O prazo de referida contratação será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: administração, vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 15 de abril de 2022. Bem, em discussão o projeto. Só fazer uma ressalva que os projetos estão sendo aprovados por unanimidade de todos os presentes. Eu tinha me citado com maioria, porque nós estamos com a falta de um vereador, mas é a unanimidade de todos os presentes. O projeto em discussão. Peço para que faça a leitura novamente só do cabeçalho do projeto. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei nº 2512 de 2021, que autoriza o contrato com um auxiliar de informática e da outras providências. Ok. Em discussão. Em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Por favor. Vereador Maurício. João Salomão.
Favorável. Vereador Maurício. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Então, aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo. Projeto de Lei número 27 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2513 de 2021, a qual autoriza contratos para suprir a necessidade do CRAS e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar a vigência da Lei 2513 de 2021 a contar de 15 de abril de 2022, a qual autoriza os contratos abaixo relacionados. 2 vagas para monitor e facilitador social, carga horária de 40 horas. Artigo 2º. O prazo da referida contratação será de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: manutenção de serviços de assistência social, contratação por tempo determinado. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 15 de abril de 2022. Em discussão o projeto. Era inovação, né? Todos renovação. Sim. Inovação. Em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Favor. Vereador Maurício. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Então, projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo. Projeto de Lei número 28 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a vigência da Lei 2514 de 2021, a qual autoriza contratos com profissionais da área da saúde e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar a vigência da Lei nº 2514 de 2021, a contar de 15 de abril de 2022, a qual autoriza os contratos abaixo elencados. 2 vagas para serviçal, 40 horas, 1 vaga para agente administrativo, 40 horas. Artigo 2º. Os prazos das referidas contratações serão de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: manutenção dos serviços de saúde, contratação por tempo determinado. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 15 de abril de 2022. Em discussão o projeto. Mais um projeto de renovação. Passamos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Favor. Vereador Maurício. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo. Projeto de Lei número 33 de 2022. Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 1866 de 2013, que autorizava o município a receber doação de uma área de 2.092,43 metros quadrados, fruto do desmembramento, abertura de rua projetada e da outras providências. Artigo 1º. Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei Municipal número 1866 de 2013, com a seguinte redação: para fins de futuro loteamento, fica o município autorizado a considerar a área recebida em doação na percentagem destinada ao sistema de circulação, equipamentos urbanos, equipamentos comunitários e espaços livres de uso público, fixada legalmente em percentual nunca inferior a 35% da gleba a ser parcelada. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão o projeto. Colegas vereadores, eu gostaria de informar aí que essa foi uma das mediações que nós vínhamos mantendo aí com o executivo, para que o loteamento aqui, todos conhecem do seu PIVA, pudesse dar prosseguimento. Ele doou a rua para o município e, em sequência, deu andamento no projeto de loteamento. Nós estamos aqui autorizando a que a rua que ele doou faça parte, tá, do loteamento. Então, a pavimentação dessa rua será por conta do seu PIVA. Então, eu até acabei mandando uma mensagem. Agora recebi a mensagem aqui do seu PIVA, que será de PAVS, de paver, desculpa, será de paver, que ele vai fazer a pavimentação da rua. Então, aquela rua que sai da creche, ali que passa para o loteamento,
toda aquela extensão lá, vai se considerar parte do loteamento. Então, como ele doou para o município, tá? O município agora reconhece, nós estamos autorizando, votando que nós reconhecemos que faz parte do loteamento e a pavimentação será por conta do seu PIVA com paver. Essa é a resolução do projeto, resumindo. Né? Mas está em discussão, vereador Roberto, está com a palavra. O que for para melhorar para o município e para facilitar que as coisas sejam regularizadas, eu acho que a gente tem que votar, de repente, facilitar. Eu vou votar a favor, mas quero deixar claro assim, essa rua foi uma rua doada, já escriturada ao município, em 2013. Não sei na parte jurídica se nós temos legalização para botar agora, incluir ela dentro de um loteamento. Porque ela é do município. Como é que nós vamos incluir dentro de uma escritura do proprietário novamente? Então, eu não sei da legalidade disso aí. Se não for legal, né, nós temos sendo induzido ao erro. Então eu vou votar a favor, porque eu acho que ali ficou, na época foi doada a rua, abrida a rua, facilitou muito. O transporte escolar cruza, de repente caminhões, veículos, na frente da escola Jordana Buffet Muniz, lá embaixo, aquele tráfego é importantíssimo, mas eu não sei se nós, como é que nós vamos fazer, porque hoje a área do loteamento que está sendo loteada, aquela rua não faz parte, né? Como é que nós vamos incluir essa metragem aí nessa matrícula? Voltar lá para trás? Não sei. Então, assim, ó, eu vou votar a favor, se for legal, o executivo tem que ver o trâmite, se é legal ou não, né? A gente vai autorizar que se faça dentro da legalidade, né? Se não for legal, não sou eu que tenho dizendo aqui que tem que ser feito. Seria isso. Bem, segue a palavra à disposição. O colega Roberto, seria do município essa rua, e hoje é a mesma rua que nós estamos autorizando? Ou é outra? Isso. A mesma? E não havia necessidade, né? Não, É só- nós estamos autorizando a incluir na matrícula de novo. Pois é. Lá na matrícula dele. Eu não sei como é que vamos fazer isso. Bom, enfim, só para complementar, eles estão tentando, quando o seu PIVA doou a rua, ele doou com interesse da abertura do loteamento, tá? Mas nós temos uma regra de conduta aqui no município que para te abrir o loteamento tem que ter pavimentações, tem que ser pavimentado. Virou um loteamento que acabou saindo do Zanin, se não falha a memória. É isso, né, Maurício? É Zanin lá. E agora seu PIVA pretende abrir até a rua que segue da Avenida Brasil aqui. Claro que tem mais proprietários ali, que é o Chicão Fellini, que vai ter que ter interesse em abrir, mas pelo que eu tive uma breve conversa com eles, eles têm interesse em abrir a Rua da Saldanha Marinho, vai ter outras ruas que vão abrir. Mas o que nós estamos autorizando aí hoje é a constar aquela rua como o interesse do seu PIVA junto no loteamento e a pavimentação por conta do seu PIVA. Então o município tem a ganhar com isso, porque se nós fosse pavimentar, é mais uma rua para nós correr atrás de recurso federal. Contando que do caixa do município, sabendo que o orçamento é curto. Então, nesse sentido, né, se cair para mim votar, também voto favorável ao projeto, pensando que o município tem a ganhar aí com essa pavimentação. Vereador Roberto? Assim, ó, eu já coloquei, a gente tá vendo que pro município é bom. Vai ser pavimentado. Só que eu não estou vendo a forma de incluir uma matrícula que já foi desmembrada de uma escritura para o município, nós incluir novamente na área do loteamento. Porque como é que nós vamos incluir? O município vai devolver para o proprietário isso aí? O município vai poder devolver? Então, assim, ó, o que me preocupa? É o trâmite legal da coisa. Como é que nós vamos dizer que pode ser feito? Então, assim, ó, eu vou votar a favor que o município faça haver legalidade. Tá? Não estou eu dizendo que é legal. E nem dizendo que é ilegal. Não sei qual é a brecha, como é que vai ser feito. Nessa matrícula aí,
Porque tudo tem registro, tem escritura. Então, né? Senhor presidente, se fosse paralisar uns 2 minutos, o senhor ligar para o assessor jurídico para ver se ele tem algum conhecimento. Posso prosseguir? Eu tive em conversa já com o jurídico da prefeitura, com o Dr. Valcir, que está cuidando dessa situação, e eles estão pedindo reconhecimento para questão de projetos. Tá? Então, enfim, ele me justificou de todas as formas. Nós ficamos ali um tempo discutindo esse projeto, e a melhor forma que eles acharam para conseguir se chegar ao resultado final seria esse projeto autorizado pelo Legislativo. Então, a sugestão que eu dou aos colegas vereadores é que nós votamos e o Executivo vai analisar. Se não achar a saída, eles que mandem o veto do próprio projeto, porque a iniciativa foi do Executivo. Mas até então, eles nos passaram que eles já fizeram uma pesquisa ali, que eles estão legalmente autorizados e que dessa forma eles vão conseguir regulamentar o loteamento. Porque a Câmara vai reconhecer que quando ele doou a rua com interesse que constasse junto do loteamento dele. Tá? Isso não está no papel. Mas, A Câmara conheceu foi lá em 2013. mas enfim, o projeto segue em discussão, acho que colocaremos em votação e na sequência nós só autorizamos e o Executivo que tem que definir essas partes técnicas. O projeto está em discussão. Colocaremos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Dentro da minha explanação, eu vou votar a favor. Mas eu não estou autorizando, eu estou votando a favor dentro da legalidade. Vereador Maurício. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Eu também, dentro da legalidade, eu sou favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Então, projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo. Projeto de Lei número 36, de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial com recursos de superávit financeiro do exercício de 2021. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no montante de R$100 mil no orçamento vigente conforme segue. Órgão 6, Secretaria da Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal da Saúde, Função 1, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 34, Saúde Preventiva, Atividade 2076, Manutenção das Atividades PSF, Elemento, Material de Consumo, valor 36 mil. Órgão 6, Secretaria da Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal da Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 107, Saúde à População, Vida Valorizada, Atividade 2100, Programa FES, Farmácia Básica, Elemento, Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física, valor R$5 mil. Órgão 6, Secretaria da Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal da Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 107, Saúde à População, Atividade 2100, Programa FES, Elemento, Outros Serviços de Terceiro, Pessoa Jurídica, valor R$15 mil. Órgão 6, Secretaria da Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal da Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 107, Saúde à População, Atividade 2100, Programa FES, Elemento, Equipamentos e Material Permanente, valor R$24 mil. Órgão 6, Secretaria da Saúde, Unidade 1, Fundo Municipal da Saúde, Função 10, Saúde, Subfunção 301, Atenção Básica, Programa 107, Saúde à População, Atividade 2121, Programa FES, PIM, Primeira Infância Melhor, Elemento, Equipamentos e Material Permanente, valor R$20 mil. Artigo 2º. A cobertura para os créditos a que refere o artigo 1º se dará mediante recursos de superávit financeiro de recursos vinculados do exercício de 2021 no valor de R$100 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Vereador Roberto Carlos Martins. Favorável. Vereador Maurício. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Luiz. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Então, o projeto é aprovado por unanimidade. Eram esses projetos aptos em votação.
Então, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dos dias de hoje.